Galerinha, só recapitulando, a providência de Deus, então, ela seria o fato de Deus ter sobre si e gerenciar todos os acontecimentos do universo, ou seja, tudo que acontece na sua vida e tudo que acontece no mundo de forma geral, Deus ele tem o controle disso, inclusive a maldade, só que essa maldade não emanada do Criador, é justamente a ausência dele, e aí seria a ideia de quando o homem ele se entrega ao mal ou a Satanás e está sobre a influência dele, e dessa forma Deus não pode interferir de uma forma direta no indivíduo. A título de exemplo, Adolf Hitler, como a gente comentou no último vídeo, porque senão ele iria ferir o princípio do livre-arbítrio. A gente tem aí essa ideia de dois caminhos, o caminho que Deus previamente traçou para você, e isso não está relacionado à predestinação, seria a vontade de Deus na sua vida, e a gente tem outro caminho, que é o caminho do mal, que é quando o homem se entrega ao maligno. Só que eu escolho qual caminho seguir. Essa decisão, ela é uma decisão que parte de mim. E Deus, ele tem o controle porque ele consegue indiretamente, não de forma direta, interferir nas nossas vidas. Eu vou dar um outro exemplo para a gente dar sequência ao vídeo. Quando a gente tem ali Moisés, a gente ainda vai falar sobre Moisés em vídeos futuros, mas só trazendo uma palhinha. Quando a gente tem Moisés, ele indo até os hebreus ali no Egito e libertando os hebreus da escravidão ou do cativeiro, atravessando ali o Mar Vermelho, indo para a Terra Prometida, a gente tem aí a providência divina atuando sobre os hebreus, sobre os israelitas. Por que a gente tem a providência divina? Porque Deus é quem estava naquele momento controlando todos os acontecimentos e trazendo de uma forma direta a vontade dele. Por exemplo, não de uma forma direta, tá? Mas de uma forma indireta, ele estava influenciando o faraó. Quando a gente tem ali as pragas sendo trazidas, seria de certa forma a influência indireta de Deus sobre o faraó, para que faraó cedesse aos propósitos divinos. Tá? Então assim, sempre quando a providência de Deus ela operar nas nossas vidas, ela vai operar e Deus ele vai ter uma finalidade a alcançar, ele vai ter um objetivo. Nos nossos dias hoje seria a salvação do indivíduo, a salvação do homem. Na época de Moisés ali, quando Deus guia Moisés, seria a libertação dos hebreus do cativeiro do Egito. Por que eu estou trazendo essa ideia da providência divina dentro da vida de Moisés e dos hebreus? Para a gente fazer uma comparação entre o que aconteceu naquele momento com Moisés e o que aconteceu com o genocídio. A gente tem de um lado Deus operando através da sua providência, a gente tem do outro lado o mal operando através de Hitler. E aí a gente volta aqui para Hitler e a gente entende que se Deus ele tem o controle de tudo, Deus ele permitiu, só que essa permissão é porque ele não pode interferir na vontade do homem. Seria de certa forma Hitler se entregando ao mal, se entregando à influência maligna. Só que o que vai acontecer? Deus ele vai atuar ainda assim nesse fato, nesse acontecimento do genocídio que ocorreu, só que de uma forma indireta, só que através também de outras pessoas. Imagine você que quando inúmeras pessoas se levantaram naquele momento contra o genocídio, contra Hitler, seria Deus atuando de uma forma indireta, não diretamente em Hitler e nos autores ali, nas pessoas que participaram do genocídio, porque se ele atuasse diretamente ali, ele estaria vamos dizer que violando o princípio do livre-arbítrio. Então ele vai levantar pessoas
para frear esse movimento, e através desse movimento a gente extrai algo de positivo, que seria Deus trabalhando e controlando inclusive os erros dos homens para que os propósitos dele fosse evidenciado. Como assim? Hoje, através do genocídio, a gente entende que você ter a mesma conduta contra uma outra pessoa seria aí algo inaceitável. Seria essa repressão a uma atitude como essa, a uma discriminação de um outro indivíduo, seja pela raça, pela opção sexual, seja por qualquer condição, tá? Então, assim, a ideia é basicamente essa, tá? Deus operando através de pessoas para que mesmo através dos erros dos homens, a gente consiga extrair algo positivo. Galerinha, finalizando o vídeo, eu falei para vocês que a gente... Na verdade que o vídeo seria uma introdução ao capítulo 24 do livro de Gênesis, e a gente acabou indo para um outro lado, e aí eu trouxe o genocídio, acabei trazendo um pouco da história ali de Moisés, mas eu acho que diante do que eu falei, deu pelo menos para vocês terem uma ideia do que seria a providência divina, o que seria essa providência de Deus. Nos próximos vídeos a gente vai ver essa providência dentro do capítulo 24, quando Abraão ele pede para o servo dele ir buscar uma esposa para Isaac, e aí a gente vai se aprofundar no assunto. Mas trazendo para as nossas vidas ou para os dias atuais, quando a gente tem essa ideia de providência ou da providência de Deus, eu vou recapitular o versículo que eu falei no início, que foi Mateus 10, 29 a 31, que diz ali que se um pássaro vem a cair em terra porque Deus permitiu, ou se cair uma folha de uma árvore também é a permissão de Deus. Quando a gente olha justamente para essa providência, a gente entende que tudo que acontece nas nossas vidas é Deus atuando, e Deus atuando para alcançar um fim. E esse fim seria justamente a minha e a sua salvação, ou o nosso crescimento como indivíduos ou como seres humanos. Por mais que a gente veja inúmeras barbaridades acontecendo, a gente veja algumas maldades, ainda assim Deus ele está no controle não só das nossas vidas, mas do universo como um todo. E aí, se talvez você tenha temor ou tenha medo de alguma coisa ou de algo, ou até mesmo de alguém, e aí, galera, eu tô falando, sabe quando alguém se levanta, né, contra você, e porque tem, de certa forma, autoridade, ou tem influência, ou poder, seja aquisitivo ou algum outro tipo de poder, e a gente acaba se intimidando de alguma forma, esse vídeo ele mostra para você que você não precisa temer diante de nada, nem de ninguém, porque quem está no controle de todas as coisas, de todos os fatos e de todos os acontecimentos é justamente Deus. A providência, ela vai mostrar que quando você se entrega à vontade divina, quando você escolhe trilhar justamente esse caminho que Deus de certa forma traçou para você, você não precisa ter medo de nada, porque se cair um fio do seu cabelo é porque Deus permitiu. Se você ralar o seu joelho é porque Deus permitiu. Do contrário, ninguém toca em você. Do contrário, ninguém consegue ferir ou trazer mal a você. Como eu falei, algumas pessoas estão entregues ao mal, à maldade. São pessoas que são usadas pelo maligno.
e aí são usadas inclusive para trazer sofrimento às nossas vidas, e a gente acaba que não percebendo por que a gente em alguns momentos não percebe. Só para a gente finalizar o vídeo, né, eu falo isso, mas vou falando, a gente tem alguns tipos de formas em que o maligno, o mal, ele usa o ser humano, que seria a possessão direta, que é quando o indivíduo ele fica possesso. E a título de exemplo, para o pessoal que conhece a Bíblia, a gente tem um endemoniado, acho que Gadareno, quando Jesus se encontra com ele, expulsa os demônios, as legiões que tinham ali. Essa é uma possessão direta, só que a gente tem um outro tipo de possessão, que foi a possessão que aconteceu com Judas. Judas, a Bíblia vai dizer que ele foi possesso, que Satanás entrou em Judas, só que Judas ele não perdeu a consciência. Satanás usou Judas imprimindo sentimentos e ideias dentro dele. Então tem pessoas, isso é a maioria dos casos, que estão possessas, que Satanás já entrou dentro dessas pessoas, e aí ele opera, só que a pessoa não chega a perder a consciência, que seria aquela possessão sutil. Então tem pessoas que estão entregues ao mal, e são pessoas que vivem para fazer algo de ruim a uma outra pessoa, inclusive a você. Só para você ter uma ideia de como que é muito sutil e acaba sendo delicada essa situação, eu vou trazer um exemplo aqui, mas você pode aplicar de uma outra forma. Imagina que você tem um emprego e aí alguém vem, um gerente seu, e ele começa a te perseguir para que você seja demitido ou demitida porque ele não gosta de você, porque você acredita em Deus ou porque você é uma pessoa correta. A pessoa faz isso de forma consciente, só que por trás dela existe essa possessão sutil, que foi a possessão que aconteceu com Judas. Mas se isso acontecer, se Deus permitir que algo aconteça na sua vida, em qualquer âmbito, seja o término de um relacionamento, o início de um relacionamento, uma viagem, entenda que é Deus atuando através da sua providência, e Ele usa inclusive os erros dos homens, a maldade que existe, para que o fim seja atingido, o fim que Ele quer, o que Ele determinou. Então é isso, tá, galera? Acho que a mensagem de Deus para a minha, para a sua vida, para você não temer diante das dificuldades, para você não temer diante dos homens, porque acima de tudo e de todos está a mão de Deus. Ainda que algo ruim aconteça, Deus ele pode operar, com certeza Ele vai operar e está operando através dessas coisas que acontecem. Só basta você entender que você está protegido. Só para a gente finalizar, quando Jó ele é provado, Jó ele diz que ele veio sem nada para esse mundo e que ele vai voltar sem nada. Ele não vai levar justamente nada. O que Jó está dizendo é que Deus ele abençoou a vida dele, Deus também tirou, e que tudo de certa forma seria justamente a permissão de Deus, tá? Só que entenda que por trás de tudo isso existe um fim maior, que é levar o homem à salvação. Esse é o fim maior, tá bom? Galera, acho que é isso, tá bom? Eu agradeço ao pessoal que se inscreveu no canal, agradeço a vocês que acompanham a minha trajetória. Próximo vídeo aí a gente ingressa de fato no capítulo 24 do livro de Gênesis. Se ficou alguma dúvida, manda o comentário aqui. Eu acabo de certa forma sendo um pouco redundante em alguns momentos, não redundante, mas eu acabo falando muito, dou muita volta, querendo ou não, a ideia que eu quero trazer, eu me estendo muito, mas é justamente para que você consiga entender a Bíblia, tá bom? Beijos, abraço, continue orando por mim, eu sempre oro por vocês, e que Deus continue nos abençoando, tá bom?